Salve galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu separei aqui pra gente um artigo publicado no Bleacher Report tentando prever quem vão ser as próximas superestrelas da NBA que vão pedir uma troca de equipe. Esse movimento assim da superestrela pedir uma troca pro time dele, né, pedir pra sair da equipe, pedir pra ser trocado, acontece frequentemente. Eles estão aqui tentando, né, imaginar quem podem ser os próximos nomes a fazer isso com base na situação atual de cada um deles. Olhando aqui pra foto, eu imagino que vai ter o LeBron James em algum lugar, né? Lembrando que o Bleacher Report foi aquele site que fez aquela lista de 100 melhores jogadores da história, que a maioria de vocês odiou. Ou seja, eles podem ser um pouco controversos às vezes, provavelmente vai ter nomes aqui que vão deixar alguns de vocês um pouco revoltados, mas pode ter ideias interessantes aqui também. Vamos reagir. Eu pedi aqui pro Google fazer uma tradução automática, se ficar muito ruim eu já troco aqui pra página da leitura original aqui em inglês e vou traduzindo pra vocês. Já vou aproveitar aqui para pedir para você deixar o like e se inscrever se você é novo por aqui, fechou? Vamos lá. Começando com o Giannis Antetokounmpo. Esse aqui tá bem óbvio, não? Era meio claro que ele ia estar aqui em algum momento. Apesar disso, eu já vou cravar que, na minha visão, do jeito que essa off-season se desenrolou, o que estava se esperando ali uns meses atrás, né, é que o Giannis seria trocado a qualquer momento, tanto que a gente ficou especulando um tempão. Mas depois do jeito que o Milwaukee conduziu essa off-season, eu acho que é praticamente impossível que ele saia por agora, pelo menos. Dizem que ele foi decisivo na saída do Damian Lillard e na chegada do Miles Turner, né? Então tudo que passou pelo elenco do Bucks, ele tinha o aval dele, né, do Giannis. E assim, toda vez que ele foi publicamente comentar sobre uma possível saída do Bucks, ele simplesmente reafirmava o compromisso dele com o Milwaukee, com o Bucks, diz que gosta muito do time, gosta da torcida. Então tudo parece indicar de que, de fato, o Giannis é esse cara super leal à equipe, e acho até que é mais ou menos o que está sendo dito aqui. O Giannis é um cara extremamente competitivo também, né? Querendo ou não, mesmo esses últimos anos do Milwaukee Bucks não tendo sido os melhores elencos possíveis, ainda era um time minimamente capaz de competir ali nas primeiras posições da Conferência Leste. Se conforme o tempo for passando e essa equipe ao redor do Giannis piorar cada vez mais, ele não conseguir levar esse time, por exemplo, para um top 5 na Conferência Leste, caindo cada vez mais em primeiro round de playoffs ou ficando até talvez uma posição de play-in, eu não tenho certeza não se a paciência dele vai se esgotar. E eu acho que existe uma possibilidade real disso acontecer. Vamos ver também qual vai ser o desenrolar todo desse novo elenco do Bucks, mas eu acho que, assim como eles estão falando aqui mais ou menos, eu acho que esse acordo que eles estão tendo agora nos bastidores, o Giannis e o Bucks, tudo depende do que vai acontecer ainda. Próximo nome, Devin Booker. Entendo ele tá aqui. O que eu não entendo é por que supostamente, né, dizem os bastidores que o Devin Booker não quer sair do Phoenix Suns. Tudo bem, pode ser um caso parecido do Giannis, ele gosta muito de Phoenix, ele tem muita gratidão à franquia do Suns, mas cara, pensando assim na trajetória do Devin Booker, ele passou tantos anos num time que não conseguia ter a menor condição de competir, tá ligado? E aí chegou em 2021, finalmente, um elenco um pouco mais robusto, chegaram até uma final de NBA, quase foram campeões. E depois de tudo isso, né, o Suns até tentou continuar um time competitivo, obviamente apostou as fichas nos lugares errados, né, principalmente com a chegada do Bradley Beal, mas também do Kevin Durant, apesar de ter jogado muito bem lá, não foi um encaixe nada bom pro resto do time também. O que eu quero dizer é, eu gostaria, pessoalmente, muito de ver o Devin Booker em outro lugar. Eu acho que ele pode ter encaixes excelentes em vários outros times, ainda eu acho que é um jogador com muito, muito talento. E eu acharia um pouco trágico ver ele desperdiçar mais outros anos, além de todos aqueles ali no início de carreira, num time que não tem muito futuro. A gente olha para o Phoenix Suns atualmente e não sabe qual que é a direção que esse time pode tomar. Ele já não tem ativos de draft, praticamente, não tem vários jogadores de fato jovens. Beleza que chegou o Jalen Green ali, mas esses jogadores que estão lá agora ao redor do Devin Booker são caras que meio que pararam lá. Eles não são exatamente jogadores para complementar muito bem o Devin Booker. Então não acho que esse time vai ser extremamente competitivo, não acho que eles tenham um futuro muito brilhante. Queria ver tanto pro bem do Devin Booker quanto do próprio Phoenix Suns para receber, né, coisas interessantes pelo Devin Booker numa troca, que de fato esses dois tomassem um rumo diferente cada um. Como a gente disse, era meio previsível que o LeBron ia estar aqui depois daquela foto ali no começo do artigo, né? Isso foi uma coisa também que foi bastante veiculada, foi muito discutida. Até eu fiz um videozinho um pouco tempo atrás, né? Comentando um pouco sobre essa situação. Vamos ver o que eles têm a dizer. O que está sendo dito aqui é que a situação do Lakers e do LeBron agora está um pouco ambígua, né? Não à toa,
todos esses rumores acabaram surgindo. Eu não acho que o LeBron vai ser um desses caras que vai pedir uma troca especificamente conforme está sendo discutido aqui nesse artigo. Por quê? O LeBron reassinou um contrato com o Lakers nessa última janela, que é um contrato de só 1 ano, ou seja, eu duvido que ele vai pedir uma troca agora. O salário dele é muito grande para ser realocado para outra folha de pagamento. E se ele quisesse sair do Lakers de fato agora, era só assinar com outra equipe. Então eu acho que esse ano pelo menos já está garantido que ele vai ficar lá em Los Angeles. Não acho que o Lakers também tem o menor interesse em trocar ele assim. Porém, a partir do momento que, de fato, o contrato dele acaba na próxima temporada, eu vejo tranquilamente o LeBron, dependendo do que acontecer com o Lakers nessa temporada, né, se o time não for tão competitivo, que ele vá ali buscar um último ano talvez em Cleveland ou sei lá qual outra equipe. Para mim isso pode acontecer, mas eu não acho que esse caminho envolve um pedido de troca, como é de fato o tema do artigo aqui, então já discordo com a inclusão do LeBron por aqui. Lauri Markkanen e Utah Jazz faz total sentido. O Lauri Markkanen está sequestrado lá em Utah, né? Num time que era o pior time da NBA na última temporada. Todos os movimentos que eles fizeram nessa janela de free agency indicam pra mim, pelo menos, que eles vão continuar sendo o pior time da NBA. Se não o pior, o segundo, o pior, o terceiro, o pior, tanto faz. Fato é, o Lauri Markkanen é um bom jogador, um cara que foi All-Star pouco tempo atrás. Consegue fazer diferentes coisas, principalmente ofensivamente, né? Numa quadra de basquete. E eu acho que ele conseguiria ajudar vários times da NBA. E, em geral, o que eles estão falando é basicamente o que eu disse, né? É um time muito jovem, que não tem a menor pretensão de realmente sair vencendo jogos por agora. Provavelmente eles vão passar ainda alguns anos se reconstruindo através do draft. O Ace Bailey, por exemplo, é um cara que chegou lá e eu acho que ele já tem um papel teórico, pelo menos, muito mais importante no futuro do Jazz do que o próprio Lauri Markkanen. Dizem ali que a diretoria gosta muito dele, ele gosta do time, mas eu não acho que ele vai gostar de passar muito mais anos ali em Utah, perdendo 60 jogos numa temporada e sendo esquecido pelo resto da NBA. Acho até que de todos os nomes que foram incluídos aqui até agora nesse artigo, o do Lauri Markkanen é o que eu acho que faz mais sentido, o que eu acho que pode acontecer, inclusive, mais cedo. E aqui tá falando que 4 de 5, né? Então imagino que o de baixo é o último nome da lista e é o Domantas Sabonis. Faz sentido também. O Kings é um time que tá um pouco no limbo na NBA ultimamente, né? Eles tiveram alguns anos atrás aquela temporada que ficou em terceiro lugar na Conferência Oeste, era um time bastante competitivo. E desde todo o pedido de troca do De'Aaron Fox e o que eles receberam, né, em retorno no Zach LaVine, tanto também o acordo que eles tiveram com o DeMar DeRozan na free agency, eu acho que foram movimentos que o Kings acabou fazendo meio que porque precisava. Esse time, pra quem não sabe, passou muitos anos sem ir pra playoffs, um time que passou muitos anos sem conseguir competir minimamente na Conferência Oeste, principalmente, que é a mais difícil da NBA. Então eles fizeram os movimentos que permitiam a eles, pelo menos, não voltar a ser um time pra tancar e ir na loteria do draft. Mas também não foram um time que realmente conseguiu se manter entre os melhores, tanto que eles foram pro play-in na última temporada e não existe nada nessas movimentações recentes ali da parte do Kings que permita a gente pensar neles muito melhores nessa temporada, por exemplo, do que foram já na última. E enquanto isso tudo acontece, o Sabonis continua lá um tanto quanto sequestrado, lá em Sacramento. Um cara que tem gente que gosta mais, tem gente que gosta menos, depende um pouco de como você enxerga o jogo dele. É um cara muito forte ofensivamente, consegue passar a bola muito bem, consegue pontuar bem, pega muito rebote. Não necessariamente um pilar defensivo, muito longe disso. Não é também um desses caras que você coloca em qualquer time e ele vai se encaixar logo de cara, precisa de um pouco de um planejamento ao redor dele. Ainda assim, eu acho que é um cara que tem muito talento, eu acho que é um cara que pode se encaixar em algumas equipes da NBA muito bem. E de fato, se cada vez mais o Kings não apenas continuar sendo um time de play-in, como talvez até caindo na Conferência Oeste, pode muito bem acontecer do Domantas Sabonis pedir uma troca. E praticamente tudo que eu disse aqui é o que está sendo escrito aqui também pelo Bleacher Report. Então foram esses os nomes, né? Domantas Sabonis, o Giannis Antetokounmpo, Devin Booker, LeBron James e o Lauri Markkanen. Deixa aí nos comentários qual desses 5 você acha que realmente é mais provável de pedir uma troca em breve, qual desses você gostaria de ver trocando de time o mais rápido possível, e deixa também qual desses aqui você acha que tem o melhor encaixe possível no seu time. Afinal de contas, se esses caras aqui, todos muito bons jogadores, acabarem trocando de equipe, eles podem acabar parando, quem sabe, no seu time. Então deixa aí embaixo se você gostou também. Deixa o like, a gente agradece. Fica de olho que tem conteúdo novo saindo todo dia. Um abraço e é nóis!